André, como que você vê essa questão dessas críticas que se faz ao consumo de carne, as carnes alternativas, né, as carnes vegetais, aí, como as fake carnes, né, e mesmo as carnes de laboratório? Como é que você tem visto, você que trabalha, a aceitação, até que ponto a gente, esses produtos podem vir a substituir a carne? E o pessoal fala, você é contra ou a favor? Eu não sou contra ou a favor, nada. Eu quero saber se as pessoas vão comprar. O que adianta eu falar que eu ficar aí falando mal se o cara vai lá e compra e acha bom? Né? Mas eu gostaria de saber qual que é a sua... O que você sente do consumidor e das pessoas com relação a essas alternativas aí para as carnes, para a proteína de origem animal. Legal. Olha só, a gente tem um conceito no varejo, professor, que é o seguinte, não sei se você conhece, provavelmente já ouviu falar, mas quem não ouviu falar é um conceito em inglês que chama-se Share of Wallet, que nada mais é do que uma fatia, um pedaço, a divisão da tua carteira. Esse conceito é muito fácil de entender, que é o seguinte, você tem um salário mínimo ali, ou você tem um salário definido, e esse salário ele vai começando a ser comprometido com os itens de consumo prioritários, os básicos, saúde, educação, primeira necessidade, enfim. E ele não é infinito, né? A nossa carteira não é infinita. Então, qual que é o conceito do varejo, fazendo esse vínculo com as carnes ou com as proteínas alternativas? Se ele comprar, ou seja, ele usou uma fatia da carteira dele, ele deu esse voto de confiança por qualquer razão que seja, nós podemos falar sobre elas, e ele gostar, nós temos um risco muito grande porque aquele pedaço da carteira foi comprometido e não sobra pra gente. Porque ele já usufruiu e ele não tem a opção, como a maioria, né? Não tem opção como uma pessoa de classe A, de falar, bom, vou comprar isso a mais e a gente vai ter os dois. Então, ele vai fazer ou um ou outro. Isso acontece com tudo. E não se enganem, tá? A classe C, D e E são as classes que mais almejam consumir produtos que são feitos para a classe A. Por quê? O marketing é feito para atrair um determinado tipo de público. Não é à toa que o Brasil é um dos países que está com o maior número de usuários de redes sociais via iPhones e Samsungs. E é um dos aparelhos mais caros. E nós temos, obviamente, uma população que vive em condições inferiores aos Estados Unidos, ao continente europeu e outros países. Então, a gente não pode achar que os produtos alternativos eles foram feitos para um nicho que é o nicho da classe A que está disposta a buscar saúde. Não, porque se de fato, e algo que é muito bem feito por eles, surtir efeito, como, por exemplo, utilizar de imagem de influenciadores, utilizar de comunicações de massa, e isso cair no gosto das pessoas que provam com a sua carteira limitada e gostam, a gente não está abrindo espaço para que essas proteínas ganhem a atenção. O que eu vejo é que nós estamos deixando de ocupar o nosso espaço. Não é que aquelas proteínas estão por falar mal de nós, aí a gente está perdendo porque elas são melhores. Muito pelo contrário. A produção de carne bovina e o mercado de carne, não só bovina, mas as proteínas de frango e suínas, a gente ficou, eu falo sobre isso em algumas palestras, nós ficamos tão mal acostumados pela soberania da proteína de origem animal que a nossa comunicação não verbal, ou seja, o visual, ela é péssima. E quando a gente vai numa gôndola, e eu vou muito em gôndolas, Brasil e vários outros países, a gente já não está mais numa gôndola separada, produtos de origem vegetal e produtos de origem animal. Em muitas gôndolas está um do lado do outro. E aí quando eu vejo uma imagem de uma embalagem linda de um frango
falso, ou seja, um produto preparado à base de proteína vegetal, mas que tem o formato de um frango empanado e tem um rótulo lindo, maravilhoso, mostrando diversas características que eu, enquanto consumidor, almejo, e do lado eu vejo um frango pálido numa embalagem sem identificação de como eu preparo, como eu conservo, eu, proteína animal, deixei espaço para proteína vegetal. E é óbvio que na natureza não seria natural a gente buscar uma alternativa extremamente condimentada, extremamente adicionada. Não é natural, mas visualmente a gente recebeu aquele estímulo. Então, aonde mora o perigo, no meu ponto de vista? Não é termos alternativas. Muito pelo contrário. Vamos pensar, né? O que seria da água, da H2O, da Coca-Cola, da Fanta, se não tivesse a diversidade? Eu lembro que na época que surgiu o H2O, surgiu uma polêmica na minha família, porque a gente polêmica num sentido legal da história, e a gente, mas será que pode? Poxa, eu comprei achando que era água. Não é água, mas não é água com gás saborizada? Não, é refrigerante. Então, veja, naquela época, imagina como não é muito mais grave um refrigerante dar o nome de H2O para um refrigerante que tem açúcar, que faz mal à saúde, e a gente está aqui batendo em cima da proteína vegetal que quer fazer como se ela fosse carne. Então, o que eu vejo, professor? Que fica essa baita lição. Assim como aconteceu entre o Uber e o táxi, nós temos uma oportunidade imensa de aprender com eles que estão focando no consumidor e não no produto que o consumidor está consumindo, porque hoje o foco é eu, né? Eu. Então, o que o consumidor quer ver na nossa embalagem? Porque ele não está deixando de comprar de nós porque ele acredita que nós não somos saudáveis. No fundo, o consumidor é egoísta. Ele vai buscar o que é melhor para ele. É mais fácil, é mais bonitinho, é mais conveniente. E se tiver tudo isso na carne, com um preço equivalente, será que ele vai optar em provar algo que não tem muito sentido da troca? Então, é um pouco do que eu defendo. E aí a gente tem proteína de inseto vindo super forte para o mercado de zootecnia, eu acho que é muito válido a gente falar. Eu gosto muito de escutar sobre proteína de inseto, porque eu vejo com muito bons olhos na alimentação animal. Então, a gente usar a proteína de inseto para alimentar animal e esse animal alimentar humanos, e a gente talvez não tenha descoberto o tamanho desse mercado. E olha só, né, o quanto que a gente pode usufruir do discurso de que quantos animais, né, o pescado, que é muito mal falado, como que é a produção do pescado, o uso de rações, de grãos, a gente, de repente, passar a usar proteína de inseto, quanto que isso não pode causar uma sensação de que estamos utilizando outras fontes para alimentar? Eu gosto muito dessa pegada. E aí, quando a gente fala dos sintéticos, eu acho que o mercado ele é soberano, mas o consumidor, por mais bobo que seja, em algum momento a gente vai ter, sim, as contas sendo feitas. Então, se eu parto para a proteína sintética, porque eu acho que a pegada ambiental da proteína animal convencional é grande, cara, é muito difícil sustentar essa afirmação. Porque a gente não sabe nem medir o que está acontecendo dentro das produções de larga escala sintéticas, que é diferente das proteínas de origem vegetal, né? Então, acho que são diferentes vertentes que podem, sim, ser trabalhadas, mas o que eu defendo, eu acho que não é uma palavra adequada, mas o que eu gosto de afirmar sempre é: nós estamos deixando o nosso espaço ser ocupado, e não alguém está ocupando um espaço porque não estamos fazendo um bom trabalho. É isso que eu gosto muito de dizer, e tem oportunidade, né? Tem oportunidade, com certeza.